Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 35. Punhados de Esperança. Parte 1. Tal era a ferocidade do ataque que se assemelhava a uma inundação de uma represa quebrada. O inimigo era apenas uma massa de undeads fracos. Eles não eram nada para a Foresia ter medo. No entanto, o que só poderia ser descrito como um ataque em ondas não mostrava sinais de parar tão cedo. Ekiran limpou o suor do rosto depois de vencer o 10º grupo de adversários desde o início da batalha, um par de gastes. Embora ele quisesse descansar, não havia tempo para isso. Ele engoliu um pouco de água de um cantil na cintura e sinalizou uma retirada enquanto acalmava a respiração. No entanto, ou melhor, como esperado, o inimigo não tinha a intenção de dar-lhes tempo para descansar. Um grupo composto de 3 guerreiros Skeletons, cada um segurando escudos redondos e um par de Skeletons magos com báculos na mão, saltaram de uma passagem lateral. Conserve a mana. Entendido. Entendido alto e claro. Em uma situação como essa, em que poderiam ser surpreendidos a qualquer momento, a magia, que poderia facilmente lidar com qualquer situação, era um trunfo que não podiam usar casualmente. Por causa disso, eles haviam conservado o máximo de mana possível. Dito isso, várias de suas habilidades com usos limitados por dia já haviam sido esgotadas. Este foi o resultado de ser inundado pela grande quantidade de armadilhas e undeads. Havia arqueiros Skeletons alinhados atrás de janelas gradeadas e fora do alcance das espadas. Era difícil derrubá-los, já que os Skeletons eram resistentes a ataques perfurantes, mas Roberdick era capaz de expurgar undeads. Ele também era capaz de erradicar os undeads que jogavam ampolas de gás venenoso. Quando os monstros, conhecidos como Flor Imitator, grudavam suas vítimas ao chão, undeads voadores atacavam. Roberdick os destruía um após o outro com sua habilidade de expurgar undeads. Ele também exorcizou um grupo misto de vários undeads que poderiam causar efeitos negativos como veneno, doença e maldição. Como resultado, Roberdick só tinha alguns usos de suas habilidades. Por outro lado, eles conseguiram conservar outras habilidades, bem como mana. A única batalha difícil tinha sido algo parecido com um golem de carne que tinha sido misturado com um batalhão de zombies. Atenção! Vários passos vindo de trás. Reação undead detectada. Há 6 deles. Quando Imina gritou sua advertência, seguida imediatamente por Roberdick, as tensões aumentaram. A razão pela qual os 5 Skeletons à sua frente ainda não tinham lançado um ataque era provavelmente porque estavam esperando por uma chance de executar um ataque de pinça. Ekiran considerou seu próximo passo. Várias opções apareceram em uma lista mental. Primeiro, eles poderiam fazer um ataque preventivo contra os inimigos à frente e derrotá-los. Poderiam lançar um ataque supremo contra os inimigos na frente deles, depois virar para atacar seus perseguidores. Esse plano exigiria boas habilidades de observação para determinar a força das tropas na frente e atrás, para só então se encarregar do grupo mais fraco primeiro. Eles também podem usar a magia para impedir um lado e aproveitar a oportunidade para romper o outro. Eram todos métodos eficazes, mas nenhum poderia reverter a situação. Em um momento de inspiração, Ekiran decidiu confiar em seus instintos. E agora, Ekiran? Retornem. Tem um caminho na lateral. Recuem para lá. No instante em que sua voz soou, Imina, que era a retaguarda, começou a correr. Arch e Roberdick a seguiram. Ekiran estava um passo atrás deles. O fato de Imina estar correndo significava que não era uma distância impossível. Seus outros companheiros de equipe estavam correndo com todas as forças, Ekiran também correu o mais rápido que pôde. É claro, o inimigo não os deixaria escapar facilmente. Eles ouviram os passos de vários undeads perseguindo-os implacavelmente. Comam isso. Ekiran pegou um saco de cola alquímica e jogou para trás. O fluido alquímico estourou e espalhou-se pelo chão. Os resultados foram imediatos. O som de passos parou instantaneamente.
Undeads inteligentes poderiam ter feito um desvio, mas tal pensamento era impossível para undeads mais simples. Além disso, os Skeletons não tinham força muscular e, assim, seria muito difícil se libertar uma vez que estivessem presos. Mais reações undeads. 4 na direita. É uma parede. Não, é uma ilusão. 4 ghouls fizeram uma investida através da parede. Embora fossem undeads magricelas que eram pouco mais que pele e ossos, eles ainda eram uma visão assustadora ao atacar com suas garras longas e amareladas. Dito isso, não havia ninguém nessa equipe que se assustasse com tal ataque. Tá achando que sou o quê? Aparentemente não afetada pela emboscada, Mina imediatamente desembainhou sua espada curta e a moveu no pescoço de um ghoul. Um líquido de aparência suja escorria no lugar de sangue e a criatura caiu. Ao lado dela, Roberdick moveu seu mangual com toda a força e esmagou o crânio de outro ghoul. Julgando que era seguro deixar os dois sozinhos, Ekiran voltou sua atenção para a retaguarda. Eles ainda estavam sendo perseguidos. Ele deveria jogar outro saco de cola só para garantir. Assim que Ekiran estava prestes a lançar a forma de um undead aterrorizante apareceu à vista. Elderlich. Ao mesmo tempo, ele notou um raio crepitando no dedo do Elderlich. Ekiran estava familiarizado com a magia em questão. Lightning produzia uma linha reta de eletricidade penetrante e só havia uma maneira de evitá-la. Empurre os ghouls. Nem Mina nem Roberdick entendiam o porquê Ekiran dava esse comando, mas obedeciam sem hesitação. O raio branco relampejou pelo corredor assim que os 4 empurraram os ghouls pela parede ilusória. O ar crepitava e Ekiran sentiu um círculo mágico se ativar sob seus pés. No momento seguinte, eles foram envolvidos em uma pálida luz azul, a paisagem diante deles mudou. Tenham cuidado. Fiquem alerta. Embora os ghouls tivessem desaparecido e os arredores fossem diferentes, eles ainda estavam no limite da batalha. Mesmo assim, depois de uma ocorrência tão inesperada, não foi surpresa que eles ficaram estupefatos por alguns instantes. Ekiran balançou a cabeça, recuperando o foco. A coisa mais básica que ele tinha que fazer, embora aprender sobre sua situação atual também fosse importante, era garantir a segurança de seus companheiros. Mina, Arch e Roberdick. Todos os outros membros da Foresit mantiveram sua formação quando o círculo mágico foi ativado, ninguém ficou para trás. Depois de confirmarem que todos estavam sãos e salvos, os 4 continuaram observando os arredores. Este lugar era um corredor largo, mal iluminado e com um teto alto. Até um gigante podia andar sem problemas por aqui. As chamas bruxuleantes das tochas distantes proporcionavam uma iluminação estável. À sua luz, as longas sombras pareciam dançar. Ao longo do túnel e à frente deles havia algum tipo de portão de treliça, como um rastrilho. Raios de luz branca e mágica brilhavam através das aberturas de sua superfície. Atrás deles, o caminho se estendia na escuridão. Ao longo do caminho, várias portas se abrindo para o corredor podiam ser vistas, iluminadas por tochas. Com todos permanecendo quietos, apenas o crepitar das tochas podia ser ouvido. O mais importante era que eles não pareciam estar em perigo imediato. Depois que perceberam isso, a tensão diminuiu. Não faço a menor ideia de onde a gente tá, mas tem uma atmosfera completamente diferente do que vimos até agora. O estilo deste lugar era completamente diferente da tumba que eles tinham acabado de deixar. De fato, sinais de civilização podem ser vistos aqui. Os membros da Foresit examinavam o ambiente ao redor, enquanto tentavam entender onde ficava esse lugar. Só a atitude de Arch era diferente das demais. Este lugar. Percebendo o significado por trás das palavras, Ekiran perguntou a Arch: sabe de algo? Ou talvez tenha uma pista. Parece familiar. Me lembra a grande arena do Império. Ah, realmente, tem razão. Roberdick grunhiu de acordo. Embora Ekiran e Mina não tenham dito nada, eles também compartilhavam a opinião de Roberdick. Quando a Foresit fez sua estreia na arena, eles passaram por um lugar parecido com este quando estavam indo da sala de espera para a arena. Então deve ter uma arena depois daquilo.
Robert Dick apontou para o portão de treliça. Então, quer dizer que, já que transportaram a gente para este lugar, isso significa o que estou pensando ser. Eles deveriam lutar em uma arena. Embora não soubessem quem ou o que poderia estar esperando por eles. É perigoso. Teletransporte de longa distância é considerado magia do 5º nível. Ser capaz de usar esse tipo de magia como uma armadilha era algo que só ouvia em lendas. Este lugar deve ter sido construído por alguém com habilidade inimaginável em magia. Não é sábio aceitar o convite do adversário. Sugiro que prossigamos na direção oposta. Mas, se a gente aceitar o convite do adversário, não acha que pode haver um caminho para sobrevivência? Rejeitar levaria para o lado oposto, não? Ambos os lados parecem perigosos. Robert, o que você acha? Preciso mesmo argumentar contra vocês dois. Mas tenho algumas dúvidas sobre o que a Ashi-san disse. Será mesmo que isso é uma armadilha colocada por quem atualmente mora aqui? Ou será que estão apenas usando algo criado por um terceiro desconhecido? Eles se entreolharam e expiraram em uníssono. Não havia sentido em ficar aqui e discutir o assunto mais adiante. Eles não tinham informações suficientes e suas opiniões não combinavam, mas precisavam tomar uma decisão agora. O que o Robert disse faz sentido. Quem sabe, talvez tenha sido feito há 500 anos. E as técnicas mágicas eram mais avançadas no passado. Está se referindo aos seres que dominaram o continente. Tudo deles ruiu, exceto por uma capital que permanece até hoje, não? Os 8 reis da ganância. Eles são considerados aqueles que espalham a existência da magia por este mundo. Se isso é uma relíquia daquela época, então talvez. Entendo. Então sou a favor de darmos o fora dessa arena. De qualquer forma, já que fomos trazidos aqui por uma armadilha, eles não nos permitirão escapar. Em resposta à declaração de Robert Dick, todos concordaram, reuniram sua determinação e começaram a se mover. Quando se aproximaram do portão, ele subiu com velocidade impressionante, como se estivesse esperando por eles todo esse tempo. A primeira coisa que viram quando entraram na arena foram filas e mais filas de assentos na plateia ao redor do anfiteatro. A arena não era menos impressionante que a do Império. Na verdade, era ainda mais, dado que estava coberta de lamparinas encantadas com continual light, que iluminava tão intensamente o terreno como se fosse o dia. Todos da Foresight ficaram surpresos, especialmente quando vislumbraram o público acima deles. Isso porque sentados ali havia inumeráveis figuras de barro, os bonecos conhecidos como golems. Golems eram criaturas inorgânicas criadas através de meios mágicos, que cumpriam obedientemente os comandos de seu mestre assim que os recebiam. Sem a necessidade de comida ou sono, imunes à fadiga e até à devastação do tempo, eles eram guardados como guardiões e mão de obra. Além disso, como a produção exigia tempo, esforço e custo consideráveis, até mesmo os mais fracos custavam um preço formidável. Mesmo Ekiran e os outros, que eram bem pagos, achariam difícil comprar um golem. Eles eram construtos valiosos, e essa arena parecia estar cheio até a borda com eles. Para Ekiran, isso mostrava quão rico era o dono dessa arena, mas também do quão solitário se sentia. Eles olharam brevemente para o rosto um do outro, como se já tivessem vindo que muitas vezes antes, então caminharam silenciosamente em direção ao centro da arena. Saímos da tumba, e? Em resposta à voz de Emina, eles ergueram os olhos e viram o céu noturno. A iluminação ao redor era forte e eclipsava a luz das estrelas, mas, mesmo assim, não havia dúvida de que era uma arena a céu aberto. Fomos teletransportados para fora. Então, poderíamos usar magia de voo para escapar. Uma figura pulou da sacada da área VIP, no mesmo ritmo da voz que havia interrompido as palavras de Ashi. A figura deu uma cambalhota no ar quando descia de uma altura que parecia mais ou menos equivalente a um prédio de 6 andares, fazendo pensar em que poderia ter asas quando aterrissou graciosamente no chão. Não havia magia nessa manobra, apenas pura capacidade física. Mesmo Emina, a ladina, teve sua respiração levada pela perfeição do movimento.
A figura que havia absorvido o impacto com uma mera flexão dos joelhos sorriu brilhantemente. Diante deles estava um jovem elfo negro. As longas orelhas que emergiam dentre os fios dourados e sedosos de seu cabelo se contraíram levemente, e ele sorriu tão brilhantemente quanto o sol. Ele estava completamente vestido como uma armadura leve de couro, feita de escamas de dragão de cores pretas e vermelho carmesins, sobre as quais ele usava um colete branco bordado com fios dourados. Havia um emblema costurado no peito da jaqueta. Vendo seus olhos heterocrômicos, Emina soltou um suspiro de surpresa. Oh! Os desafiantes chegaram. O garoto falou com o objeto que segurava. Parecia uma vareta. Suas palavras amplificadas ressoaram por toda a arena. A arena vibrou e estremeceu com a voz exclamada e alegre do menino. Olhando em volta, parecia que os golems que permaneceram imóveis até então estavam pisando no chão para fazer barulho. Os desafiantes são 4 tolos imprudentes que invadiram a grande tumba de Nazarick. E, de frente para eles, está o mestre da grande tumba de Nazarick, o supremo rei da morte, Ainz. Ou Gollum-sama. O rastrilho do lado oposto da arena subiu ao mesmo tempo em que a voz do elfo negro soou. Da passagem sombria, um ser entrou na luz. Em uma palavra, era algo esquelético. A luminosidade carmesim cintilava dentro das cavidades oculares do crânio branco. Estava equipado com uma vestimenta que parecia um roupão e, como não havia músculos em que o roupão estivesse preso na cintura, parecia incrivelmente magro. A julgar pelo fato de não portar armas, era provavelmente um tipo de Magic Caster. Oh! E acompanhando-o, a supervisora guardiã, Albedo. Os membros da Foresit prenderam a respiração quando viram a mulher que seguia atrás como uma criada. Ela era de uma beleza inigualável que superava até mesmo a bela princesa Nabi, da escuridão. Sua beleza nunca poderia ser alcançada por seres humanos. 2 chifres saíam de cada lado da parietal e se curvavam suavemente de ambos os lados ao chegar na testa. Na cintura havia um par de asas negras. Ditas asas pareciam tão realistas que não poderiam ter sido criadas artificialmente. A arena vibrou, como se quisesse saudar a estreia desses 2 novos participantes, antes de se transformar em aplausos estrondosos. Foi uma recepção condizente com a chegada de um rei. As 2 pessoas se aproximaram da Foresit em meio aos aplausos estrondosos dos golems ao redor. Sinto muito. Resmungou Ash. Acabamos assim por minha causa. O que se seguiria provavelmente seria a batalha mais cansativa que a Foresit jamais enfrentara. Com toda a probabilidade, um ou mais deles morreriam. Archie provavelmente achava que haviam mergulhado em uma situação tão terrível por causa de si mesma. Sem sua dívida, talvez eles não tivessem aceitado essa tarefa para investigar uma tumba que obviamente não conheciam o suficiente. Contudo, deu para falar besteiras agora, e... Preste atenção. Foi a decisão de todos de ir a este trabalho. Não teve nada a ver com você. Não acha que teríamos feito isso mesmo se não tivesse dito nada? É isso aí, então pare de falar bobagens, tá? Ekiran e Roberdk sorriram enquanto falavam, e Mina deu um afago na cabeça de Ash. Bem, embora não haja nada planejado, acho melhor termos uma discussão rápida. Ash, consegue identificar o que é a criatura Undead? Parece ser inteligente, talvez seja um esqueleto de alto nível. O esqueleto em questão, Ainz, acenou com a mão diante deles. O movimento parecia como se estivesse limpando alguma coisa. Os sons desapareceram. Em um instante, os movimentos dos golems pararam e o silêncio quase doloroso retornou. Ekiran curvou-se educadamente para Ainz, que estava se virando lentamente para encará-los. Primeiramente eu gostaria de me desculpar, Ainz ou dono. É Ainz ou Gollum. Me desculpe. Ainz ou Gollum dono. Ainz parou e levantou o queixo, como se estivesse esperando por um inferior para continuar. Desejamos pedir desculpas por entrar na sua tumba sem permissão. Se puder achar compaixão em seu coração para perdoar a gente, teremos o prazer de pagar a compensação apropriada para expiar nossas transgressões. O tempo passou em silêncio. Então Ainz suspirou. Claro, como um Undead, Ainz não tinha necessidade de respirar.
No entanto, ele fez isso para transmitir sua mensagem. É assim que resolve as coisas de onde vem? Depois que alguém come em sua casa e deixa resíduos atrás dos quais brotam vermes, você realmente lhe mostraria mais misericórdia do que uma morte rápida? Humanos não são vermes. Não vejo diferença. Pelo menos são para mim. Ou não, talvez os seres humanos sejam ainda mais baixos que eles. Se uma larva nasce, a culpa é da mosca. Você, no entanto, é diferente. Você não veio aqui contra sua vontade, nem tem qualquer razão particularmente convincente para tal. Você simplesmente invadiu minha tumba ciente de que poderia ter pessoas vivendo nela, com a intenção de saquear seus tesouros, puramente para satisfazer sua ganância sem valor. Ainz riu. Ah, mas não tenha remorso. Eu não estou culpando. É natural que o forte roube do fraco. Já fiz isso sozinho e não me considero uma exceção à regra. Foi precisamente porque poderia haver alguém mais forte que eu estava em guarda. Enfim, o tempo para conversa sem valor acabou. De acordo com o princípio do forte subjugar os fracos, eu reivindicarei uma coisa sua. Não, na verdade, há uma boa rasa. Silêncio. Ainz declarou em uma voz que não permitia nenhuma interrupção, e completou: não me aborreça com suas mentiras. Pois você, ou melhor, todos vocês pagarão pelos seus erros tolos com suas vidas. E se tivermos permissão? Ainz parou instantaneamente. Aparentemente, isso havia ressoado nele. Ekiran ficou surpreso que uma única sentença pudesse ter tido um efeito tão grande, mas é claro que ele não demonstrou isso em seu rosto. Quando tudo parecia perdido, o raio de esperança brilhou na escuridão. Claramente, ele teve que aproveitá-lo. Um absurdo. Era uma voz mansa e delicada, quase à beira de desaparecer. Totalmente absurdo, não é nada além de um blefe. O que você ganha me irritando? Seu desconforto estava se espalhando, e até o elfo negro ao lado dele estava começando a parecer desconfortável. Quando olhou para a mulher, arrepios percorreram todo o corpo de Ekiran. A beleza por trás deles ainda estava sorrindo. Mas ela irradiava uma intenção assassina que fazia a testa de Ekiran jorrar suor. E se for verdade? Não, deve ser um blefe. Absolutamente impossível. Vocês não passam de oferendas dançando na palma da minha mão. Ainz balançou a cabeça e olhou fixamente para Ekiran com um olhar que parecia perfurá-lo. Mas, no entanto, sim, isso mesmo, apenas para tirar qualquer peso de consciência, eu vou ouvir. Quem lhe deu essa permissão? Não conhece ele? Quem? Ele não disse como se chamava, mas era uma criatura muito grande. Ekiran pensou desesperadamente onde isso tudo chegaria, onde ele poderia escapar do perigo. Era uma pergunta que apenas uma pessoa paralisada pela indecisão faria, pois apenas se perguntasse saberia se era verdadeiro ou falso. Essa coisa até parece humana. Pensou Ekiran. Não parecia um modus operandi de um monstro, mas de um covarde. Esta foi uma boa chance. Diga-me como ele era. Ele era brilhante, muito brilhante. Brilhante. Quando Ainz engoliu em outra rodada de enrolação, Ekiran refletiu que haviam evitado o perigo mais uma vez, e respiraram aliviados. Ele gesticulou para seus colegas com pequenos movimentos de seus dedos, dizendo-lhes para encontrar uma rota de fuga. Ainz não agia sem confirmar a verdade ou falsidade das palavras de Ekiran. Isso foi todo o tempo que eles tiveram que pensar em como sair daqui. O que ele lhe falou? A gente precisa ficar atento a charme ou magias de controle mental. Antes disso, espero que possa garantir a segurança de todos. Como? Bem, se de fato obteve a permissão de um de meus amigos, então sua segurança está garantida. Não tenha medo. Uma nova palavra, amigo. Ekiran analisou as informações que acabara de obter. Dos acontecimentos da negociação, ele havia aprendido que Ainz Olgoon tinha amigos, com os quais ele não estava em contato. O segredo do truque era expor as informações que sua oposição queria e forçá-lo a cometer um erro. Que foi? Por que tão quieto? Ainda quero saber o que o ser que conheceu disse a você. Ele tinha feito isso em todas as alternativas para o sucesso no blefe. Agora ele tinha que fazer isso de novo.
Suas palmas soavam profusamente. Ele disse para dar seus cumprimentos a Ains da grande tumba de Nazarick. Ains. Sua inquietação parou de repente. Ekiran notou, e uma expressão de fodeu se espalhou pelo seu rosto. Ele disse, para dar seus cumprimentos a Ains. Ekiran se fortaleceu. Afinal de contas, as palavras faladas não poderiam ser retomadas. Sim. Kurra. Ains riu quando ouviu a resposta de Ekiran. Isso não foi uma risada feliz. Foi uma risada que poderia ser melhor descrita como vulcânica. Ah, bem, perdemos tanto tempo por isso. Se bem que mesmo em algo tão curto, ao se pensar com calma, dá para notar que sua historiazinha é cheia de buracos. Os movimentos de Ains pararam e ele se virou para olhar Ekiran. Os fogos carmesins brilhando em suas órbitas oculares ficaram escuros, consumidos pelas trevas que os rodeavam e reduzindo suas pupilas a pontos de luz vermelha. Ekiran e os outros deram um passo para trás, como se a mera linha de visão de Ains estivesse exercendo pressão física sobre eles. Dentro daquele brilho estava mais pura raiva. Seus lixous! Vocês se atreveram a vir até aqui trazendo sua imundice. Pisam com botas imundas em Nazarick, que nós, meus amigos e eu, criamos. Tão intensa foi sua fúria que mesmo Ains se surpreendeu. Suas omoplatas se moviam como se ele estivesse respirando profundamente, e ele continuou. E você? Você se atreve a usar o meu nome e em falar em nome dos meus queridos amigos. Você ousou profanar o legado deles para me enganar. Seu merda. Você acha que isso pode ser perdoado? Ains estava gritando furiosamente. Não teria sido uma surpresa se sua raiva tivesse durado para sempre. No entanto, seu rancor de repente desapareceu e ele voltou à sua calma habitual. Foi uma mudança repentina, como se simplesmente tivesse desligado sua emoção. A mudança abrupta foi suficiente para fazer Ekiran e sua equipe, que estavam enfrentando Ains, pensarem que algo estava errado. Embora isso tenha me deixado com bastante raiva, a falha não é sua. Claro que contaria uma mentira ultrajante para se salvar. Para falar a verdade, ainda estou muito bravo, acho que ainda sou muito obstinado. Albedo. Aura. E todos os guardiões que podem ouvir minha voz, todos, cubram suas orelhas. A beleza absoluta e o elfo negro ouviram atentamente. O elfo negro enfiou os dedos nos ouvidos, enquanto a beldade cobria delicadamente os ouvidos com as mãos. Isto foi, sem dúvida, para mostrar que não iriam ouvir o que ele diria. Desde o início, eu me opus a esse plano de convidar ladrões imundos para minha grande tumba de Nazarick. Mas dito isso, eu entendi que seria um melhor método, por isso aceitei. Ains olhou para trás e balançou a cabeça arrependido. Bom, isso é tudo. Meu monólogo acabou. Como uma misericórdia final, eu queria conceder a morte digna de guerreiros a vocês, mas mudei de ideia. Agora vou me livrar de vocês do jeito que merecem, como os ladrões que são. Enquanto conversava como se fosse problema de outra pessoa, Ains abriu o manto. Naturalmente, havia ossos abaixo. Um orbe vermelho escuro flutuava sob suas costelas, emanando uma sensação de medo. Ele não tinha nada além de suas calças e caneleiras, não, havia mais um item. Havia um colar em volta do pescoço, com uma corrente quebrada pendendo dele. Oh! Um som estranho veio de cima deles. Olhando para cima, eles puderam ver a parte superior do corpo de uma menina de cabelos prateados inclinada para fora da área VIP. Ela foi imediatamente puxada de volta por uma mão com luva azul. O que ela pensa que está fazendo? Mais tarde eu dou uma bronca nela. Quando conseguiram recuperar os sentidos e focalizá-los de volta em Ains, ele havia produzido uma espada preta de lâmina única e um escudo preto redondo do nada. Então, do meu lado estou pronto. Vamos começar. Ele abriu um pouco os pés, era uma postura de luta. Albedo e Aura podem parar de cobrir os ouvidos. As duas pessoas abordadas reagiram imediatamente e retiraram as mãos. Estou de mau humor agora. Quem diria que encontraria gente assim? Pretendo brincar um pouco sem matá-los, depois estarão à sua disposição. Agora vamos começar.
Enquanto Ekiran encarava Ainz, equipado com espada e escudo, o primeiro pensamento de Ekiran foi que seu oponente não era um guerreiro ou um espadachim. Se pressionado, ele diria que ele era como um monstro, do tipo que usaria suas excelentes habilidades físicas para dominar seu oponente. Tanto a postura quanto a pose pareciam de um amador. Mas ele irradiava uma forte pressão, parecendo maior que a vida. Para um ser assim, o movimento temível que poderiam fazer seria simplesmente atacar. Não virão? Então, permita-me. Ainz avançou assim que acabou de falar. Sua velocidade era assustadora, reduzindo distância entre ele e seus inimigos em um instante. Ele seguiu com um grande golpe para baixo de cima. O ataque tinha aberturas por toda parte, mas também um grande poder destrutivo. Nas mãos de um poderoso ser com incrível habilidade física, era um golpe de espada que poderia matar qualquer coisa que atingisse. Receber isso seria muito perigoso. Ekiran chegou a essa conclusão em um instante, quando sentiu a lâmina de alta velocidade descendo sobre ele. Um bloqueio duro transformaria isso em uma disputa de poder, e ele sabia que ficaria sobrecarregado se colocasse sua força contra Ainz. Sendo esse o caso, havia apenas uma opção. A espada de Ainz desceu no chão, o eco persistente e a vibração de aço contra o aço se desvaneceu no ar. Defletir o golpe o conduzindo para longe de seu corpo. Normalmente, quem atacasse perderia o equilíbrio depois de ter o golpe defletido, isso seria uma grande chance para um contra-ataque. Mas Ainz nem sequer se moveu. Era como se soubesse que determinada sequência de eventos iria acontecer, pois havia redefinido sua postura para sua posição original. Ekiran percebeu que havia cometido um grande erro. Merda! Eu subestimei ele. Só resta lutar agora, que droga! Ele apontou para a cabeça de Ainz. Ele usou uma arte marcial, golpe das lâminas gêmeas. As duas espadas traçaram arcos reluzentes no ar enquanto iam em direção à cabeça de Ainz. Normalmente, as armas de impacto seriam mais eficazes contra um inimigo do tipo esqueleto como Ainz, mas Ekiran era mais adepto de armas cortantes, sendo menos proficiente com armas de impacto. Seu principal objetivo era tentar ferir Ainz. Ele fez tantos ataques quanto pôde contra Ainz, não se importando se acertassem ou errassem, na esperança de que pelo menos um deles conseguisse infligir uma boa quantia de dano. As espadas gêmeas dispararam na direção da cabeça do oponente. Uma pessoa comum seria praticamente indefensável. Um oponente de primeira classe poderia causar um arranhão. Então qual deles esse monstro era? Ainz interpôs seu escudo no caminho das espadas. Pessoas normais não teriam sido capazes de realizá-lo, mas com força física e velocidade esmagadoras, esse feito foi possível. Mágica Rove. Lesser Dexterity. Quando o escudo bloqueou os dois ataques, a magia de arte enviou um raio branco para Ainz. Ao mesmo tempo, enquanto o som de metal ainda batia no ar, Robert Dick lançou uma magia para aumentar a agilidade de Ekiran. Brincadeira de criança. Ainz nem se incomodou em olhar para a haste. O míssil de luz cintilou e desapareceu da existência antes mesmo de tocar Ainz. Uma expressão chocada apareceu no rosto de Ash. Imunidade à magia. Mas como? Em resposta, Ainz mirou o escudo no rosto de Ekiran. Um golpe de escudo. Os fundamentos amplamente conhecidos das habilidades de luta ressoavam em sua cabeça. Ekiran decidiu transformar esse perigo em uma oportunidade e fez seu movimento. Ele apontou para a barriga, argumentando que a maior parte do escudo criaria um ponto cego na defesa. No entanto, Ainz facilmente deslizou sua lâmina com a espada preta. Ele percebeu. Seus olhos se fixaram em um escudo, estava tão perto que parecia uma parede diante de seus dentes, e Ekiran mal conseguiu escapar do golpe, e então uma caneleira veio por baixo e o chutou. Um chute normal não era nada para se ter medo. No entanto, através de sua breve troca de golpes de agora, ele estava plenamente consciente de que devido à incrível força de Ainz, apesar de não ter músculos, qualquer ataque que fizesse poderia matá-lo de imediato. Recebendo um mero golpe poderia resultar em uma ferida mortal. Ekiran rolou para longe a toda velocidade. Sem o apoio de Robert Dick isso seria impossível.
O vácuo na passagem do chute cortou vários de seus cabelos, e um calafrio percorreu sua espinha. Por aqui. E Mina tirou 2 flechas de seu arco. Por ela gritar, não foi um ataque furtivo, e Ainz casualmente evitou. As flechas passaram por ele, errando o alvo. Para começar, as flechas não eram eficazes em monstros do tipo esqueleto como Ainz. Ela esperava que ele não se importasse em evitá-los e casualmente recebesse os acertos, mas parecia que isso não ia acontecer. As flechas que ela havia disparado haviam pontas achatadas, como uma pá. Eram flechas mágicas especialmente projetadas que causariam danos de impacto. Se não tivessem sido evitados, deveriam ter sido capazes de efetivamente danificar até mesmo os adversários tipo esqueleto. Pelo menos, era assim que deveria acontecer, mas mesmo que não fosse o caso, não havia nada a lamentar. Ekiran aproveitou a oportunidade para se levantar e aumentar ligeiramente a distância entre ele e Ainz. O grito de Mina também foi para dar a Ekiran a chance de se levantar. Golpe das lâminas gêmeas. Os 2 cortes foram facilmente desviados pela espada. O choque da deflexão enviou tremores através das mãos de Ekiran. Mas que saco! É isso que dá quando um monstro sobre-humano treina como guerreiro. Qual o limite da força desse cara? O preço de usar repetidamente suas técnicas fatais era o rápido esgotamento da resistência mental. Seu cérebro parecia estar gritando de cansaço, então Ekiran decidiu recuar. Claro, Ainz não permitiria isso. Como se eu fosse deixar você escapar. Ainz fez sua investida. Isso era de se esperar, recuar era mais lento do que avançar. Assim, quando ele estava prestes a alcançar Ekiran, algo assobiou pelo ar, voando diretamente para a lateral de seu rosto. Uma flecha de alta velocidade veio de trás das costas de Ekiran, escondida por seu corpo. Uma pessoa normal não teria sido capaz de evitá-la. No entanto, contra Ainz com seus reflexos sobre-humanos, ainda não era o suficiente. Flash. Lesser Strength. Um clarão brilhante de luz estourou na frente de Ainz. Se ele resistisse ou não, a magia iria cegá-lo por um momento, mas parecia inútil contra Ainz. Tudo o que fez foi irritá-lo. Interferências de intrometidos. Ainz estalou sua língua inexistente para Ekiran, que havia fechado a lacuna graças à sua força e destreza aumentadas. Reinforce Armor. Antiview Protection. As magias de apoio de Archie-Roberdk haviam solidificado a defesa de Ekiran. Tendo evitado o ataque de Ekiran e desviado suas espadas, Ainz estava prestes a responder à altura, mas outra flecha veio em seu rosto. A facilidade casual com que Ainz escapou da flecha simplesmente virando o rosto era condizente com o soberano da tumba, assim como um guerreiro monstruoso. Ekiran usou a breve abertura feita pelo fogo de cobertura para se afastar, o suor percorria seu corpo do breve, porém intenso, combate. Agora ele estava mais que ciente disso, que Ainz Olgoon era muito forte. Os seres humanos não podiam esperar se equiparar às suas habilidades físicas. Se isso não bastasse, ele sabia tirar proveito de sua força e velocidade sobre-humana com técnicas de combate. Sua percepção era tanta que até mesmo antecipava distrações. Ele tinha a noção exata de cada membro da Foresigut. Combinado com sua resistência mágica, espada e escudo encantados que brandia, ele era tudo que um guerreiro desejava ser. Mas havia um motivo pelo qual ainda conseguiam resistir cara a cara contra uma criatura dessas. Claro, ele estava sendo pressionado ao extremo. Se tivesse interpretado mal o ângulo da espada e não conseguisse aparar, suas espadas teriam sido quebradas e ele provavelmente teria sofrido um golpe fatal. Um pequeno erro em estimar a velocidade da espada negra teria resultado em ser cortado ao meio. O fato de que todos os seus movimentos foram bem executados não fora mera questão de sorte. No entanto, havia uma razão ainda mais importante nessa contenda. Isso é, o trabalho em equipe. Foi precisamente porque tinha caminhado à beira da vida e da morte juntos. Com isso, estavam intimamente conscientes do que cada um dos outros estava pensando, de como que poderiam se mover e agir como uma coletividade.
Desse modo, o grupo Foreziet pôde enfrentar o indivíduo mais poderoso, Ainz Olgoum. Um leve sorriso levantou o canto da boca de Ekeran. Até agora, Ainz estava intocado. Não tenho dúvidas de que ele é forte. Mas ele não é invencível. Com essa convicção em seu coração, ele golpeou com suas espadas gêmeas. O golpe de Ekeran, o mais rápido que seu corpo aperfeiçoado poderia produzir, foi desviado pelo escudo preto redondo. A flecha voando foi interditada pela espada negra. Arch e Roberdk usaram essa abertura para aperfeiçoar ainda mais o corpo de Ekeran. A hostilidade em relação ao grupo estava enfraquecendo rapidamente desde que Ainz estalara sua língua. Depois de considerar se deveria ou não pressionar o ataque, Ekeran decidiu recuar e acalmar sua respiração frenética. Os Undeads como Ainz não se cansavam independentemente do quanto lutassem, mas humanos como Ekeran e os outros ficariam exaustos. Prolongar a batalha era uma má ideia. Ele tinha que descansar sempre que tivesse a chance. Então, como eu pensei, ainda não consegui dar um golpe decisivo. Pensei que tinha a vantagem em força, habilidades e conhecimento sobre o que vocês poderiam fazer, mas quando me envolvo a fundo com a batalha, acabo ficando com dificuldades, por exemplo, porque eu ainda não abati ninguém. Ainz encolheu os ombros em aborrecimento. Ekeran, que assistia do lado oposto de Ainz, não se sentiu particularmente irritado com seu tom paternalista. Na verdade, esse era o poder do trabalho em equipe. Ekeran sorriu como se tivesse sido elogiado. No meio de tudo isso, a beleza que estivera em silêncio até agora finalmente falou. Ainz-sama. O senhor não acha que já é hora de terminar esse gracejo? Como? Perdoe minha intransigência, mas acho ultrajante que o senhor permita esses bandidos se sentirem minimamente superiores ao senhor, esses ladrões que ousaram usar o nome dos seres supremos para enganá-lo. Talvez seja a hora da misericórdia, a que lhes concederia um fim. Ei, Albedo. Isso lá é jeito de falar com o Ainz-sama. Eu, hein? Tudo bem, Aura. Essa é uma boa opinião. Ainz balançou a cabeça. E isso é o bastante. Eu ganhei experiência suficiente com esta batalha. Maravilhoso, não esperava nada menos do Supremo que me governa. Ah, mesmo. Bem, é uma comemoração válida. Embora eu saiba que está me bajulando, o elogio de uma guerreira cujas habilidades excedem as minhas ainda soa agradável para mim. Jamais ousaria tecer falsos elogios ao Senhor, essas palavras vieram do fundo do meu coração. Se é o que diz, então obrigado. Coquillutus pode me avaliar mais tarde, e eu ainda preciso ouvir suas opiniões sobre sessões de treinamento futuras como essa. Ainz assentiu com a cabeça várias vezes, parecendo muito satisfeito consigo mesmo, e então se voltou para Forezigut. O ar entre eles havia mudado, e Ekeran tinha um mau pressentimento sobre isso. Seus instintos que o levaram a muitas situações de vida e morte gritavam para ele: há um grande perigo aqui. Enfim, já brincamos muito de espadinhas. É hora de um tipo diferente de entretenimento. Ainz deixou de lado a espada e o escudo que estava segurando, e eles desapareceram antes de atingirem o chão. Que? Descartar as armas era o sinal universal de desistir da luta. Contudo, a atitude de Ainz não mostrava nem mesmo um menor indício de derrota, ou que ele estava em uma situação em que se renderia. Não se tratava de um gesto de rendição. Incapaz de descobrir o que Ainz estava pensando, Ekeran estava cheio de confusão. O quê? Com isso, Ainz sorriu. Ou melhor, ele parecia sorrir. Ele lentamente abriu os braços. Era uma ação que se assemelhava a um anjo estendendo mostrando sua graça para fiéis, ou uma mãe acolhendo seu filho em seu abraço. Um gesto amoroso para uma amada. Não entendeu? Então deixe-me colocar em termos que possa entender. Ainz riu e completou. Eu vou brincar com vocês, então faça o melhor que puderem, humanos. O clima mudou, ele havia abandonado sua arma e escudo. Isso deveria significar que ele estava enfraquecido. Mas Ekeran tinha a sensação de que o Ainz ante dele agora era mais poderoso do que antes. De fato, parecia que seu corpo crescera fisicamente em tamanho diante de seus olhos, tão opressiva era sua presença. Alguém que fica mais forte descartando armas brancas.
Quando se pensava a respeito, restavam apenas duas opções. Poderia ser um daqueles monges guerreiros que aprimoravam seus corpos até virarem armas vivas. Mas se fosse esse o caso, seu estilo de luta anterior, o modo como ele escapava dos ataques, não parecia polido o suficiente para que ele fosse um deles. Sendo assim, por eliminação restava um Magic Caster. Gritou Archie, que chegou à mesma conclusão que Ekiran. De fato, só agora perceberam que o ser diante deles, Ainz ou Gon, era um Magic Caster. Era compreensível que não tivessem considerado isso antes. Quem poderia imaginar que qualquer Magic Caster poderia lutar em pé de igualdade com Ekiran, o lutador mais forte do grupo e um guerreiro veterano? Os Magic Casters, especialmente os Magic Casters arcanos, tinham corpos mais fracos que guerreiros. Afinal, se um Magic Caster tivesse tempo de treinar um corpo, seria fácil gastar esse tempo aprendendo magia. Como tal, Magic Casters que lutavam a par com guerreiros eram inexistentes. Isso era um simples senso comum. Ainda assim, quem diria que encontrariam aqui uma criatura capaz de mudar esse paradigma? Quem poderia imaginar que tal ser estaria bem na frente deles? Por isso o grito de Archie trazia um tom suplicante de: que não seja isso, por favor. Não pode ser. Isso era péssimo, pois significava que Ainz estava muito mais confiante em suas habilidades como um Magic Caster do que como guerreiro. As implicações disso, ninguém precisava dizer em voz alta. Magias poderiam mudar a maré a seu favor. O sucesso de Ekiran na batalha de agora há pouco provava as vantagens que trazia. Usar várias magias de aprimoramento faziam uma diferença dramática. Mas se esse fosse o caso, você finalmente percebeu? Tolinha. Bem, é natural esperar esse nível de inteligência de vermes, que tentam manchar a mim, não, meus amigos e Nazarick com sua podridão. No entanto, enquanto Archie estivesse por perto, Ekiran e os outros poderiam negar isso. Archie. Esse cara é um Magic Caster. Não. Tenho certeza. Pelo menos, ele não é um Magic Caster arcano. Como assim? Não consigo sentir nenhum poder mágico dele. Oh. Então estava usando magia de adivinhação. Que grosseria. Ainz mostrou a Ekiran e companhia suas mãos. Como se poderia esperar de um Undead, não havia nada além de ossos. Ele abriu os dedos para mostrar que cada um deles, em ambas as mãos, estava usando um anel. Uma vez que eu remover este anel, você entenderá. Também emprestei aos meus subordinados. Dizendo isso, Ainz removeu um anel em sua mão direita. E então, blé! Foi o som do vômito. Um líquido pegajoso sujou o chão da arena, um fedor azedo e rançoso pairava em torno da Forezigut. O que você fez? E Mina olhou para Ainz e correu para ajudar Archie. Ainz parecia um pouco desconfortável, mas ainda respondeu em um tom descontente. Qual o problema dessa menina? Há um limite para o quão grosseira pode ser, vomitando quando vê o rosto de alguém. Pessoal, corram. Archie gritava e lágrimas escorriam do canto dos olhos. Ele é um monstro. Incapaz de suportar, Archie vomitou novamente. Naquele momento, Ekiran entendeu por que ela vomitara. Ainz não tinha feito nada para ela. Em vez disso, ela tinha sido incapaz de suportar a combinação de terror e estresse causada por ver o enorme poder mágico que cercava Ainz, e então vomitou. Isso significava que não podemos vencê-lo. A força dele é imensurável. A palavra monstro sequer é capaz de descrevê-lo. Archie começou a chorar e as lágrimas escorreram por suas bochechas. Não pode ser. E Mina abraçou Archie com força ao peito. A garota sacudia violentamente a cabeça como se tivesse enlouquecido. Acalme ela. Robertk. Claro. Linzeart. Sob a influência da magia de Robertk, Archie conseguiu se recuperar do pânico que a dominara. Como um cervo recém-nascido, ela se ergueu instável sobre as pernas trêmulas, usando seu cajado como muleta. Pessoal, temos que fugir agora. Nenhum humano pode vencer essa coisa. É um monstro inconcebível. A gente já entendeu, Archie. Sim, eu percebi. Quando ele removeu o anel, o mundo inteiro pareceu mudar.
Eu senti na pele, meu corpo inteiro ficou arrepiado. Sim. É até difícil encontrar palavras para descrever esse cara. O nível de alerta dos três estava acima de todos os limites. Eles olharam para Ainz com os nervos ainda mais tensos do que antes. Suas expressões sinalizavam que até mesmo a perda de vigilância de um instante significaria a morte. Parece que não nos deixarão fugir. Assim que a gente der as costas, morremos. Tenho a sensação de que até desviar os olhos pode dar no mesmo. A gente precisa ganhar tempo ou já era. Não virão? Claro, Ekiran não respondeu à provocação de Ainz, que estava preguiçosamente coçando o crânio com o dedo indicador. O poder de luta do inimigo excedia largamente o de qualquer ser que já existiu. Isso significava que eles só podiam contar com uma coisa. Esse foi o momento em que Ainz começou a lançar uma magia. Um Magic Caster era mais vulnerável quando recitava um encantamento. Se ele pudesse conjurar uma magia sem incitá-la, então tudo acabaria para eles. Mas mesmo assim, essa era uma pequena possibilidade, um fio de esperança. Como o tensionar de um arco, Ekiran reuniu forças dentro de si. Então, aqui vou eu. Touch of Undead. Que tipo de magia é essa? Ache. Não sei. Eu nunca ouvi falar disso antes. O nevoeiro negro que cobria a mão direita de Ainz era uma magia desconhecida que os colocou em guarda. Ekiran ficou tenso, pronto para se esquivar a qualquer momento. Seus companheiros atrás dele também estavam cautelosos com um ataque de área de efeito e começaram a se afastar. De repente, Ainz começou a caminhar em direção a eles. Os olhos de Ekiran se arregalaram. Ele tinha aberturas de um amador enquanto avançava. Esses não eram os movimentos de um guerreiro habilidoso. Ekiran sabia que Ainz estava tentando atraí-los para uma armadilha, mas não conseguia ler as intenções de Ainz. Ele tá tentando usar magia para algo, é um tipo de curto alcance? Ou um tipo defensivo? Ekiran estava familiarizado com as magias mais famosas, mas como não tinha a profissão de mago, ele não conseguia entender as intenções de Ainz. Fique longe. O grito de raiva de Mina perfurou o ar, assim como as flechas que ela atirou em Ainz. Usando uma técnica especial, ela havia lançado 3 flechas ao mesmo tempo, mas Ainz habilmente as derrubou do céu como uma mão ossuda. Você está no caminho. Era uma voz baixa, mas fria. A chama vermelha nas órbitas vazias dos olhos piscou, mas foi apenas Ekiran, que estava na frente estudando cada movimento de Ainz, que percebeu isso. Assim que o mau pressentimento aconteceu, a forma de Ainz desapareceu. Ekiran se virou, confiando em seus instintos. Em seus olhos, ele viu os rostos chocados de seus companheiros. No entanto, não houve tempo para explicar. Especialmente para Mina. Ainz estava de pé atrás de Mina, lentamente erguendo sua mão direita para ela. E Mina? Ela não percebeu. Eu preciso gritar, não será rápido bastante. Quando ele usou uma arte marcial para se mover na velocidade máxima em direção a Mina, uma pontada de confusão percorreu Ekiran. Era sensato protegê-la. Comparado a Ash e Roberdk, que podiam usar magias de apoio para melhorar as pessoas, a utilidade e a importância de Mina eram relativamente baixas. A melhor maneira de aumentar sua taxa de sobrevivência era descartar os obstáculos nos pés deles. Contudo, droga. Um líder jamais deveria considerar isso. Mesmo que fosse quase equivalente a trair seus companheiros, Ekiran não diminuiu a velocidade de seus passos. A emoção anulou a razão neste assunto. Ele queria salvar Mina. Apenas isso. De repente, uma imagem de Mina deitada em uma cama com ele apareceu em sua mente. Ele sorriu sem graça para si mesmo, pois mesmo em uma situação de vida ou morte, tudo que ele conseguia pensar era em seu corpo tênue. Mesmo assim, ele colocou ainda mais poder em seus pés. Essa era a força de um homem que queria proteger sua mulher. Sai daí. A investida súbita arrancou terra do chão e, assim, ele chegou a tempo. Antes de Ainz poder tocá-la, ele já tinha tirado Mina do caminho. Se Ainz não tivesse hesitado ao vê-lo atacar, Ekiran poderia não ter chegado a tempo, mas antes que Ainz pudesse tocar Mina, ele a derrubou.
Um pequeno grito soou quando ela reprimiu a dor, e era óbvio que Ainz estava tentando decidir se priorizaria o homem que apareceu na frente dele ou a mulher que escapou. Ei! Sou eu, idiota! Ele seguiu seu grito como uma arte marcial. Primeiro, ele usou romper limite. Havia um preço a pagar, mas aumentava a quantidade de artes marciais que ele poderia usar ao mesmo tempo. Em seguida foi a técnica que fez seu corpo sentir como se algo estivesse sendo quebrado dentro dele, suprimir dor. Depois disso foi impulso físico e um golpe das lâminas gêmeas feito sob a influência de punho de ferro. Seu ataque mais grandioso nasceu disso. Suas espadas gêmeas brilhavam. Ekiran estava contando com o fato de que Ainz estaria acostumado a seus ataques de espada de sua luta anterior, então a súbita mudança de velocidade confundiria seus sentidos e tornaria mais difícil escapar. Foi o prenúncio de um ataque que acabaria com a batalha em um único golpe. Ainz não reagiu a isso. Eu matei ele. Assim que imaginou suas espadas cortando o crânio indefeso, a sensação que subiu por suas mãos definitivamente não era a sensação de aço cortando ossos. Ele é imune a dano cortante. Ele teve experiências semelhantes durante suas aventuras como trabalhador. É imune a ataques cortantes e perfurantes. Mas que monstro desgraçado é esse? Quando Ekiran tentou recuar em pânico, sentiu uma sensação gelada envolvendo sua testa. Era a mão de Ainz. Ekiran sentiu como se tivesse sido preso, querendo escapar ainda incapaz de se mover. Ekiran. Imina. Ele é imune a cortes. Ekiran tentou ignorar a dor intensa e relatar o que havia aprendido a seus colegas. Enquanto era agarrado pela cabeça, sentiu seu corpo inteiro sendo levantado. Embora martelasse o dorso de suas espadas no braço de Ainz, o aperto em sua cabeça não mostrava sinais de afrouxamento. Errado. Perfuração, corte ou impacto. Acontece que ataques fracos são incapazes de me arranhar. Mas como, assim? Que brincadeira de merda é essa? Isso não é justo. É mentira dele, Imina. Se fosse verdade, ele não estaria lutando. Ele deve ter algum tipo de fraqueza. Eu não vou cair nessa. É realmente triste quando não pode acreditar na verdade que jaz diante de seus olhos. Eu imaginei que teria percebido da batalha corpo a corpo, e da conversa que tivemos, que vocês não eram nada além de cobaias. Será que essa pequena escaramuça deu a esperança de que poderiam realmente ganhar aqui? Considere aquele pequeno sonho como minha misericórdia para com você, pois um verdadeiro inferno está por vir. Misericórdia uma ova. Seu merda, desgraçado filho de uma puta, solte o Ekiran agora. A flecha chegou ao mesmo tempo que sua voz. No entanto, Ainz simplesmente permaneceu imóvel e a dor na testa de Ekiran continuou inabalável. Quer mesmo brincar disso? Pode acabar acertando esse homem. A dor na testa encheu Ekiran de medo, o medo de que a qualquer momento sua cabeça pudesse ser esmagada pela mão que a segurava. Embora ele lutasse, Ainz não moveu 1 milímetro. Era como atacar um bloco de aço, a única coisa que Ekiran conseguiu foi ferir a si mesmo. Está doendo. Não se preocupe. Eu não vou matá-lo assim. Um ladrão miserável como você não merece essa misericórdia. Em vez disso, paralises. Seu corpo estava congelado. Ou melhor, estava paralisado. Se fosse somente para paralisar, então talvez usar Touchofundea tenha sido um pouco exagerado. Ekiran ouviu as palavras, mas não as entendeu. A corda do arco de Imina sibilava enquanto ela disparava um fluxo contínuo de projéteis a curta distância, mas a única resposta foi o riso silencioso. Então, até onde você pode, ignore, por favor, apenas lute o quanto quiser. Isso só vai aprofundar seu desespero. Fujam. A boca de Ekiran não se movia para fazer os sons que queria. Este era um adversário que eles não poderiam simplesmente fugir apenas correndo. Mas lutar seria uma atitude ainda mais tola. A verdade nua e crua era que, uma vez que a vanguarda fosse derrubada, a linha de batalha entraria em colapso. Então, quem será o próximo? Claro, todos podem vir de uma só vez, mas isso seria muito chato, não?
e Mina se virou com o intuito de olhar para Ekiran, que estava deitado no chão do Coliseu. Ele não estava morto, mas parecia que sim. Não havia como salvá-lo das garras do monstro que desafiava a lógica, conhecido como Ainz ou Gollum. Mas mesmo assim, seu idiota. Deveria ter me abandonado, era bom senso. Seu babaca. Ela estava brava. Idiota, 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 idiota. Seu idiota. Dirigir ofensas a um homem que tão galantemente se arriscou para proteger seus companheiros é bem perturbante. Foi uma declaração que mostrava uma completa falta de compreensão dos sentimentos de Mina. Mas como já foi dito, seu oponente era um monstro. Tentar fazê-lo entender as emoções humanas seria impossível. Eu já sei. Ele é um líder bom até demais para nós. Ela respirou fundo. Mas você é um idiota. Por que foi agir por emoção? O quê? Não fique confusa, e Mina pensou para si mesma. Ela estava tentando reprimir os sentimentos de uma mulher que queria salvar seu homem. Era preciso abandonar Ekiran e suprimir esse sentimento. Ela tinha que contar ao mundo exterior sobre essas ruínas, sobre o temível monstro que a habitava, e dependendo de como as coisas acontecessem, elas poderiam até mesmo precisar reunir uma força punitiva para lidar com isso. Deuses demônios, 200 anos atrás, o rei demoníaco que devastou o continente deve ter sido uma criatura assim. Parecia que os mitos e lendas haviam profanado seu mundo. É claro que era difícil de aceitar, mas uma parte dela, no fundo do coração, insistia que tudo não passava de um pesadelo matinal. Lendas, É tão estranho pensar nisso. Quem deveria lutar contra esse monstro desgraçado são os heróis, a inspiração a atingiu como um relâmpago. Era isso. Aqueles que lutaram contra os deuses demônios foram os 13 heróis, eles eram heróis. Então, o único que poderia lutar contra Ainz também era um herói. Traz o Ekiran de volta. Se a gente não voltar no horário estipulado, as pessoas mais fortes do mundo vão acabar com essa tumba. Mas se a gente voltar ileso, você pode usar isso para negociar. Vejam só, mais mentiras. Ainz suspirou, um som silencioso O suor escorria na testa de Mina. Era genuíno. Não tô mentindo. Albedo. Existe alguém que possa ser considerado forte na superfície? Não há ninguém, eu acredito que ela está apenas ladrando mentiras sem sentido. Não é mentira. A garota atrás de Mina gritou. O aventureiro Adamantite, Momon da escuridão, está lá. Ele é o maior guerreiro de todos. Ele é mais forte que você. Pela primeira vez, Albedo pareceu perturbada. Ela olhou para Ainz, com pânico escrito em seu rosto, e abaixou a cabeça para ele. Se sinto muito. Isso de fato existe. Por favor, me perdoe. Sim, eu nem percebi, Albedo. Momon da escuridão, A propósito, esqueça, não é importante. Ele não pode me derrotar. Ele estava agindo como um rei demoníaco até agora, mas a maneira como ele estava dando de ombro sugeria que ele estava escondendo alguma coisa. Exatamente o que ele estava escondendo, ninguém sabia. Momon é forte. Mais forte que você. Não vai conseguir nenhuma negociação com isso, desista. Ainz acenou com a mão preguiçosamente para descartar o assunto. Então, devemos começar. O tempo de conversa fiada acabou. Ache. Corra. Roberdick gritou e Mina concordou. Isso, suma daqui. Lá em cima. Aquilo deve ser a parte externa. Se voar, há uma chance de escapar. Vai ter que fugir sozinha. Vamos tentar comprar algum tempo, 1 minuto, não, 10 segundos. Essa proposta é bem interessante. Aura, abra a saída. Eu vou conceder essa chance. Tá bom. Ainz apontou na direção em que Roberdick e os outros haviam entrado. Aura saltou, a parte de baixo de seus sapatos brilhou e seu corpo desapareceu. Aura foi abrir o portão. Vá em frente e fuja. Abandone seus companheiros. Quem mesmo que queria fugir? Ainz estendeu a mão. Seu rosto esquelético não podia exibir nenhuma expressão, mas, pelo seu gesto, estava claro o suficiente. Se tivesse carne, estaria torcida formando um sorriso maligno.
Seria o tipo de sorriso que antecipava com ânsia por ver esses laços de companheirismo ruindo em lutas internas. Era verdade que os trabalhadores eram diferentes dos aventureiros. Eles formavam grupos baseados no poder do dinheiro e em relacionamentos úteis, e em uma situação como essa, as chances de pensar em si mesmo eram uma realidade. No entanto, a Foresit era diferente. Archie, fuja agora. Rápido. E Mina sorriu e continuou. Você tem suas irmãs, esqueceu? Não tem problema deixar a gente. Já deveria ter feito isso. Como eu poderia? Isso é tudo minha culpa. Vendo que Ains não tinha a intenção de pressionar o ataque imediatamente, Robert Dick caminhou até Archie, e então retirou uma pequena bolsa de couro de algum lugar perto de seu coração e deu para ela segurar. Vai ficar bem. Vamos dar uma surra nesse monstro chamado Ains, e depois te seguiremos. Isso aí. Pode ir separando a grana, você vai pagar as bebidas. E Mina também tirou uma pequena bolsa e entregou para ela segurar. Agora vá. E pode usar o dinheiro que deixei na taberna como quiser. O meu também. Eu vou acreditar nisso. Então, eu vou primeiro. Claro, nenhum dos três realmente acreditava nisso. Derrotar o ser chamado Ains, cujo poder estava muito além de sua imaginação, era algo que eles nem poderiam esperar fazer. Archie sabia que esta era sua despedida final, ela estava sufocando as lágrimas enquanto lançava sua magia. Mesmo que eu dê a chance de fugir, existem monstros no céu que ainda podem lhe pegar. Flee. Ignorando o aviso de Ains, a magia de Archie entrou em vigor. Ela olhou para seus companheiros uma última vez, então voou para o céu sem dizer nada. Ah, pode valer o risco. Bem, é mais rápido e menos cansativo do que correr. Disse Ains de maneira casual, e completou em seguida. No entanto, é notável que vocês tenham decidido lutar um pelo outro. Eu pensei que veria suas personalidades nojentas. Você nunca entenderia. É porque somos amigos. Morrer para proteger uma amiga não é uma coisa ruim. Um lampejo de inspiração atingiu Mina. Seus amigos faziam isso, não? Nuri. Eles fariam algo assim também, não é? Pois é, o que a gente sente um pelo outro é provavelmente o mesmo que vocês sentiam. Concordo. A atmosfera maligna desapareceu como se nunca tivesse existido, e Ains continuou em um tom calmo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O Evangelho de Marcos, eu acho. Tudo bem se morrermos. Você entende o vínculo que temos, pois tinha um mesmo pelos seus excepcionais companheiros. Em nome disso, por favor, deixe-a ir. Ains hesitou por alguns segundos e depois sacudiu a cabeça. Não haverá misericórdia para ladrões como vocês. Tudo que os espera é sofrimento em cima de sofrimento e mais sofrimento, seguido pela morte. Mas por causa das vidas que vocês estão dispostas a jogar fora por sua companheira, eu farei uma exceção para aquela garota. Shautier. Ains descuidadamente deu as costas para os dois e chamou alguém na área VIP. Não havia chance dele se machucar, sua atitude já dizia tudo. Essa era a dura realidade. Não haviam ataques que eles pudessem usar para causar algum dano. Pensar que sim seria uma mera fantasia depois de entender a verdade das coisas. Os dois não tinham nenhum método que pudesse ferir o monstro chamado Ains. Mas no mínimo precisavam comprar tempo para Archie fugir. Embora eles não tivessem trunfos para usar, eles ainda tinham que fazer isso. E Mina e Robert trocaram olhares e assentiram. Por outro lado, a voz de uma garota veio da área VIP em resposta ao chamado de Ains. Era uma garota humana com cabelos que brilhavam como platina. Embora ambos estivessem cheios de raiva, não puderam deixar de ser cativados por essa beleza. Os olhos foram atraídos por seus encantos. De repente, a garota bonita olhou para os dois. Seus olhos eram de um carmesim extasiante. E Mina sentiu como se estivessem arranhando seu coração. Da mesma forma para Robert, ele estava tendo problemas para respirar com a pressão esmagadora em seu peito. Mesmo depois que os olhos da garota os deixaram, e Mina e Robert ainda se sentiam um pouco prejudicados. Shautier, ensine aquela criança o significado do terror.
Mostre ao quão grande é o abismo entre a realidade e o raio de esperança de fuga ao qual ela se apega. Mostre a realidade que aguarda todos os que ousam invadir a grande tumba de Nazarick. Depois disso, não lhe cause dor, mas mate-a com a mais profunda e sincera misericórdia. Entendido, Ain-sama Arinsu. A garota, Shoutier, sorriu para Ains. No entanto, quando Imina viu aquele sorriso, um arrepio percorreu sua espinha. Seu instinto lhe dizia que aquilo era um lobo em pele de cordeiro. Aproveite a caçada. Assim pretendo Arinsu. Shoutier inclinou-se profundamente para Ains antes de sair. Cada passo que dava diminuía o tempo de vida de Arte, mesmo que Imina sentisse isso no fundo de seu coração, ela estava de mãos atadas quanto a isso. Imina e Roberdk ficaram incapazes de se mover. Shoutier passou por eles sem dar nenhuma importante, sem lhes dar a menor atenção. Talvez a Foresight pudesse diminuir a distância entre eles e Shoutier se corressem atrás dela, mas ela parecia muito distante. O que foi? Ainda não vem? Já que tem tempo para conversar, vocês têm tempo para lutar. Quão inesperadamente honrado de vocês. Ele não estava desprezando-a. Seu sentimento era genuíno. Em resposta a isso, o espírito de luta de Mina se recuperou um pouco. Um momento, por favor. Me responde só uma coisa. O que está acontecendo? Onde está a misericórdia nisso? Sacerdote, deixe-me esclarecer. Em Nazarick, uma morte sem sofrimento é uma grande misericórdia. O véu do silêncio caiu sobre todos. Eles não falariam mais com palavras, mas com armas. Vamos, Robert. Sim. Oh. Com um grito de guerra não característico, Roberdk tacou o mangual no rosto de Ains. Foi um golpe feito com todas as suas forças. Foi precisamente porque ele pensou que Ains não iria evitá-lo que ele colocou todas as suas forças no golpe. Embora Ains tenha recebido golpe de força total no rosto, ele não reagiu com a dor como esperado. Roberdk seguiu seu ataque, estendendo a mão nua. Midley Cure Vonds. A magia de cura foi direcionada a Ains. Quando expostos à magia do tipo cura, os Undead sofriam dano. No entanto, como o ataque mágico que Archie havia lançado anteriormente, essa também desapareceu diante uma de parede invisível. Givá! Imina tensionou a corda do arco enquanto gritava. Então ela soltou. Embora Roberdk estivesse ao lado de Ains, ela não era ruim o suficiente para realmente acertá-lo. Em vez disso, nesse intervalo, não havia como ela errar. No entanto, as flechas atingiram Ains e caíram no chão sem causar qualquer dano. Ains desapareceu. Foi a mesma tática de antes. Teletransporte. Não é bem assim. Como esperado, a voz veio de trás. Imin. Antes que Roberdk pudesse terminar, a mão de Ains pousou suavemente no ombro de Imina. Não houve hostilidade nesse gesto. Entretanto, teve um efeito já visto. Toda a força em seu corpo desapareceu e ela caiu no chão. Embora sua mente estivesse totalmente funcional e consciente, seu corpo parecia uma marionete cujos cordéis foram cortados. O que fez com ela? Roberdk fez sua pergunta com uma voz trêmula, enquanto seus olhos iam de Mina desmoronada para Ains, que estava ao lado dela. Fiz algo demais. Não é nada especial. Ains começou a explicar de maneira a quebrar o espírito de Roberdk. Foi quase o mesmo que antes. Depois da conjuração de Silent Time Stop, eu me movi para cá e conjurei a mesma magia que usei naquele homem, Touch of Undead. E então, eu acabei de tocá-la. O ar entre eles congelou em silêncio. O som de Roberdk engolindo foi excepcionalmente alto em comparação. Você parou o tempo. Ah, sim. Contramedidas para a antiparagem do tempo são muito importantes, não sabia. É preciso usar quando atingir o nível 70. Ah, bem, você vai morrer aqui, então no seu caso, é basicamente curiosidade acadêmica. Roberdk rangeu os dentes. Mentira. Se ele pudesse dizer isso. Se ao menos ele pudesse negar tudo o que esse monstro, esse Deus, estava dizendo. Quão bom seria se ele caísse de joelhos e apertasse as orelhas para não escutar nada. Ele entendeu que Ains era muito poderoso.
Contudo, mesmo com isso considerado, parar o tempo e afins era algo que não deveria existir neste mundo. A marcha do tempo era um fluxo que não podia ser dominado ou controlado pela humanidade. O que ele poderia fazer contra um inimigo que era capaz de tal façanha? Cortar uma floresta inteira com uma única espada seria um objetivo mais fácil de conseguir. Ainz Goon. Ele era um ser que a raça humana nunca poderia derrotar. Ele era um homem que estava no reino das divindades. Ele segurou seu mangual com as duas mãos, e sentiu um leve toque em seu ombro. O corpo de Robert Dick parou de se mover. Ele não precisava procurar saber quem havia feito aquilo. Era Ainz Goon, aquele ser divino que podia controlar o fluxo do tempo, que deveria estar de pé diante dele. Quando ele desapareceu de seu campo de visão, o frio fluindo nele fez sentir-se como uma escultura de gelo. Assim, qualquer sentimento e liberdade foram retirados de seu corpo. Foi inútil, não foi? Então falou a voz gentil que não trazia nenhum traço de inimizade para com Robert Dick. O mangual escorregou através dos dedos trêmulos e caiu no chão. Então, Ainz murmurou enquanto olhava para Robert Dick, que perdera toda a vontade de lutar. Bem, foi uma grande perda de tempo. Eu achei que me dariam alguma dificuldade. Tudo foi inútil. Todas as táticas e truques que ele tentou não puderam causar o menor dano a Ainz. Completamente derrotado, Robert Dick olhou para os pés de Ainz e calmamente fez uma pergunta a ele. Me responderia uma última pergunta. O que eu me tornarei? Só por ser um Magic Caster divino, você acha que não vai acabar no mesmo estado que os outros dois? Usando isso de premissa, Ainz começou sua explicação. Bem, vamos começar com esses dois. Aura, leve-os para a grande caverna. Gashoku cochoou diz que está ficando sem ninhos. As orelhas do elfo negro se contorceram e seus olhos se arregalaram. Ai Ainz-sama. O Mari. Eu posso mandar o Mari no meu lugar, né? Pede para ele ir no meu lugar, por favor. Tudo bem. Valeu. Vou falar com o Mari. Bem, sinto muito. O destino que os aguarda não é bom. Quanto a você, a subordinada que enviei é também uma Magic Caster divina, mas o deus em quem ela acredita é completamente diferente dos deuses que você cultua. Nesse ramo, não sei muito bem sobre quem são os 4 grandes deuses. Já que é um crente, então me diga uma coisa. Todas as divindades subordinadas têm nomes, mas os 4 ou 6 sempre seguem seu tipo, Deus do fogo, Deus da terra e assim por diante. Por que isso? Eu não sei. Entendo. Então não são seres transcendentais detentores de poderes místicos, não são nada além de grandes figuras do passado que foram deificados. Impossível. Ouça, essa é apenas minha teoria. Mas se esse fosse o caso, se você usasse o poder dos deuses para criar sua magia, pessoas mortas poderiam fornecê-la a você. Ou melhor, quais são os deuses? Eles ainda existem. O poder que usa realmente vem deles. Como assim? Você já viu os deuses? Os deuses estão sempre ao meu lado. Isso quer dizer que nunca os viu diretamente, certo? Não. Quando usamos nossas magias, sentimos a presença de um ser poderoso. Esse é o nosso Deus. E quem declarou que essa presença era um Deus? O próprio Deus. Ou alguma outra pessoa usando esse poder? Robert Dick recordou os debates teológicos em que participou. Não havia uma resposta clara para as perguntas de Ainz. Até hoje, os sacerdotes ainda debatiam calorosamente se essa era prova da existência dos deuses. Assim que Robert Dick estava prestes a falar, Ainz o interrompeu. Bem, supondo que esses seres superdimensionais, que generosamente denominamos deuses para nossos propósitos, existam, eu me pergunto se isso significa que eles eram originalmente sem características. Simplificando, eles são massas de poder. O que realmente muda são as frequências que usam para se conectarem a eles. Enfim, estamos em um mundo que opera pelas leis da magia. Eu só queria alguém para conversar sobre isso. Seria engraçado se realmente existissem deuses. Me desculpe. Acabei saindo do tópico. Ainda me pergunto se poderei fazer uso dos poderes de seus deuses. Então, quer participar de uma experiência humana?
uma experiência humana. Isso mesmo. Por exemplo, se alterarmos suas memórias e mudar a identidade dos deuses que acredita, o que aconteceria? Ele é louco. Esse foi o pensamento mais profundo e honesto de Robert Dick sobre a situação. Mas Ainz era apenas um undead. Não existem tais estranhezas para seres assim. Ainz deu um passo para trás, olhando com profundo interesse para Robert Dick. Esse olhar era um modo como um estudioso examinava um animal de laboratório. Isso fez Robert Dick querer vomitar. Por que você quer fazer isso? Para provar que Deus existe, que seja. A verdade é que quero saber até onde mais eu posso me fortalecer. Quero entender a natureza desse poder. E se esses seres que você chama de deuses realmente existem, eu quero saber se eles têm emoções ou pensamentos. Eu quero confirmar isso. Quanto a mim, nunca me considerei um escolhido. A propósito, podem existir milhares como eu neste mundo. Robert Dick não tinha ideia do que Ainz estava falando. Portanto, expandir os preparativos militares é essencial. Claro, pode ser que não existam inimigos, ou se eles existem, nenhum deles é tão forte quanto nós. No entanto, você não acha que o líder de uma organização não deveria ser negligente? Afinal, se descansarmos sobre nossos louros, provavelmente teremos nossos pés cortados quando menos esperarmos. Confirmar a existência de deuses é parte disso. Ainz deu de ombros quando terminou seus dizeres.